Eu quero ler a partir do verso 17. Quero pedir que você mantenha sua Bíblia aberta e pedir aos meus irmãos aí da mídia, se puder ir projetando à medida que eu vou lendo, porque eu não vou ler todo, a gente vai lendo e vai conversando sobre o texto da palavra de Deus. O versículo 17 do capítulo 5 dos Atos diz que, levantando-se, porém, o sumo sacerdote, todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Primeiro versículo, ele começa a falar de uma seita, de um grupo religioso dos judeus, que eram os saduceus, que tinha como particularidade não crer na ressurreição e não cria na ressurreição, não cria em anjos, não cria na misericórdia e na graça de nosso Senhor Jesus. Esse grupo ficou com muita inveja dos apóstolos. E por que eles ficaram com inveja dos apóstolos? Porque os apóstolos começaram a se tornar notório naquela região. Lugar que a planta dos pés dele pisava, o Senhor abençoava. Vocês lembram, por exemplo, no capítulo 3 de Atos, aquele episódio maravilhoso da Porta Formosa, que tinha um homem aleijado de nascença, que ficava pedindo esmola, e aí Pedro e João vão para a oração de 3 horas da tarde, olha para o homem e fala assim, levanta e anda, e o sujeito sai correndo. Então, os religiosos da época começam a ficar com muita inveja dos apóstolos, de Pedro e João, pela manifestação graciosa de Deus sobre a vida deles. Aí no versículo 18, o texto diz, prender os apóstolos e recolher a prisão pública. Aí é isso que eles fizeram. Essa inveja suscitou de maneira tão agressiva no coração deles, que eles foram lá e prenderam o Pedro, João e os apóstolos. Prenderam os homens de Deus. O versículo 19, 20, 21, acompanhem aí comigo. Diz, mas de noite, presta bem atenção, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhe disse, ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. E percebam que vida está com V maiúsculo. Espero que na sua Bíblia esteja, nos celulares possivelmente não estarão, mas na Bíblia está. Diz assim, tendo, 21, ouvindo isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com eles estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado e todos os filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. É assim a história. Eles foram presos. No meio da noite, lá dentro da prisão, chegou um anjo, abriu a porta da prisão e falou, sai. Eles saíram. E o anjo disse para ele, vão lá para o templo, para a sinagoga dos judeus e prega o evangelho, fala da vida, mas não é da vida, é da vida com V maiúsculo, fala de Jesus, da vida eterna. E eles foram para lá. Mas os sumos sacerdotes, aqueles que haviam tido inveja dele e que os prenderam, não sabia do acontecido. Quando eles chegam de manhã no templo, ele chega para os guardas e fala assim, vai lá na cadeia e põe os apóstolos, que a gente quer interrogá-los. E é isso que acontece até o versículo 21. A partir do verso 22, o texto diz, mas os guardas, indo, não os acharam no cárcere. E tendo voltado, relataram, dizendo, versículo 23, achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos lá dentro. Não sei se você entendeu. Eles foram lá buscar Pedro, João, os apóstolos no cárcere. E quando chegou lá, a porta, a cela estava fechada, trancada. Os guardas que cercavam a prisão estavam lá, os sentinelas que ficavam de frente à prisão também estavam lá. Aí quando eles abrem a prisão, vai lá dentro.
Cadê Pedro, João e os outros, talvez? Eles tinham sumido de lá. É no mínimo assustador, no máximo aterrorizador. Como assim? Foi abduzido? O que aconteceu com esses homens? E aí eles vão no verso 24 e relatam isso. Eles dizem: quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essa informação, ficaram perplexos a respeito deles e o que viria a ser isso. Ninguém entendeu nada. O que aconteceu? Olha o 25. Nesse inteirinho, alguém chegou e disse para eles: eis que aqueles homens estão, que vós recolheste no cárcere, estão no templo, ensinando o povo. Sabe aqueles homens que foram presos? Que a gente pensou que estava lá, e a gente foi lá, estava tudo fechado, os guardas estavam na frente e ele não estava lá. Eles não fugiram, não. Eles estão lá no templo ensinando aqueles negócios que vocês, outrora, disseram que eles não podiam ensinar. Porque eles haviam dito lá no capítulo 4, proibindo Pedro, João, os apóstolos, de ensinar em nome de Jesus. Então, eles estão fazendo justamente o que vocês disseram para ele não fazer. Aqui a história piorou, né? Que eles não só estavam presos, como eles estavam transgredindo uma lei ou uma direção do Sinédrio. O Sinédrio, meus irmãos, era a instituição política religiosa. Eles julgavam o povo, as querelas do povo, a partir da lei de Moisés. Eram os homens do poder, diga-se de passagem. É essas pessoas que Pedro, João e os outros estão afrontando. Versículo 27 e 28. Trouxeram-nos, apresentando-os ao Sinédrio, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente ordenamos para vocês que não ensinasse nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. O que o Sinédrio está dizendo? Olha, vocês são desobedientes. Nós já dissemos para vocês não ensinar no nome, nesse nome. Que nome era esse? O nome de Jesus. E mais, vocês ficam espalhando para todo mundo que nós o assassinamos. Nós não assassinamos Jesus, nós fizemos justiça. Porque na cabeça deles, eles entendiam que a morte de Jesus se deu porque ele era um transgressor. Ele era um agitador qualquer. Então nós não assassinamos ele, ali foi justiça. Então pare de falar essas bobagens por aí. Falar no nome dele, ficar dizendo que ele está vivo. Falar que há ressurreição e mais. Parem de dizer que nós assassinamos ele. E aí Pedro dá a resposta ao interrogatório. Eu quero que você preste bem atenção nesses próximos versículos. Diz a palavra de Deus a partir do versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando-o num madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas destes fatos. E bem assim o Espírito Santo que Deus nos outorgou para que nós lhe obedecêssemos. Esses homens, eles estão sob ameaça de morte. E a defesa do Pedro se dá em 3 afirmações: obediência, coragem e exaltação. Vocês podem gastar toda a autoridade, todo o poder que vocês têm,
Mas o nosso compromisso de obediência não é com vocês, é com Deus. É isso que fomentava essa ousadia, essa intrepidez. Porque esse Cristo que vocês mataram, ele não está morto. Ele foi exaltado por Deus Pai, está à destra do Pai e ressuscitou. E nós não podemos, não há possibilidade de nós não testemunharmos daquilo que vivemos e vimos. Essa história, por si só, ela já deve completar na nossa vida algo que nos estimule, não só estar aqui nessa noite, mas vivermos integralmente a fé que um dia nós professamos. E não importa, meu irmão e minha irmã, se você está aqui pela primeira vez, se você ainda não formalizou a sua fé, não é membro formal da igreja, ou se você está aqui há muito tempo, se você é pastor, por exemplo, isso aqui é o desígnio da vida. Isso aqui não é um apetrecho, não é um acessório. É o que a vida é de mais real. É o centro da existência. Sem a vida com V maiúsculo, sem a vida com aquele que é a vida, Jesus Cristo, você anda de um lado para o outro, você sorri, fala, come, dorme, acorda, mas de fato e de verdade, não há vida. Há existência. Mas existência, esse púlpito daqui também existe. Você está vendo ele. Mas ele não vive. E Deus não te chamou, não te criou, não te fez ser um ser vivente para que você simplesmente exista. Mas que para que nós vivamos e vivamos em novidade de vida. Em abundância na caminhada. É vida abundante, é isso. Assim, eu quero te dizer duas coisas, rapidamente, de maneira muito simples. A primeira é que o mundo inteiro precisa ver a luz que está sobre a sua vida. E o nome dessa luz chama-se Jesus Cristo. O hino que a gente cantou diz assim: leva tu contigo o nome. E o nome não é o nosso nome, o nome do nosso batismo. O nome que está lá na nossa identidade. O nome que cada um de nós temos que levar. Atendes pelo nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Esses irmãos aqui da igreja do primeiro século, eles têm isso encarnado em si, entranhado em sua alma. Onde quer que eles estão, até por risco de vida, eles levam, eles carregam consigo o nome de Jesus. O mundo precisa ver Cristo em você. Aliás, o mundo não só precisa, ele quer ver Cristo em você, principalmente aqueles que estão mais próximos de você. Eu sei que isso que eu estou falando é recorrente. As pessoas olhavam para a igreja, via sinais, prodígios, autoridade, amor, piedade, domínio próprio, bondade, benignidade. Quando elas olhavam para a igreja, e quando eu me refiro à igreja, eu não estou me referindo a uma denominação, estou me referindo a cada um de nós que somos membros dessa igreja. E se você está aqui nessa noite, porque certamente Deus tem um propósito eterno para você, meu irmão. Não é só um culto, não é só um encontro religioso, é um mover avassalador, transcendental, inexplicável do Altíssimo sobre a vida de cada um de nós. A luz de Cristo que está sobre você precisa iluminar toda a gente. Você não pode botar debaixo do alqueire, não pode esconder. Tem que iluminar. Esses irmãos da igreja primitiva, eles eram iluminadores da vida.
Porque o mundo precisa ser iluminado. O mundo precisa ver Deus nos ramos da videira. O seu filho precisa ver Deus em você. A sua filha precisa ver Deus em você. O seu esposo precisa ver Deus em você. A sua esposa precisa ver Deus em você. O seu namorado precisa ver Deus em você. A sua namorada precisa ver Deus em você. O seu pai, a sua mãe precisa ver Deus em você. Os seus filhos precisam ver Deus em você. Seus netos precisam ver Deus em você. O seu avô e a sua avó precisam ver Deus em você. O seu vizinho da esquerda e da direita, ou da direita e da esquerda, dependendo se você está aqui ou está lá na internet, precisa ver Deus em você. O seu colega de trabalho, o seu colega lá do curso, da escola, da faculdade, precisa ver Deus em você. E Deus te elegeu para ser a luz que resplandece sobre essas vidas. Esses dias eu fui lavar meu carro. E aí fui lá na minha comunidade, né? Eu moro numa comunidade de ruas largas. E aí estou lá lavando e estou vendo um menino inquieto lavando. Aí ele falou assim: pastor, hoje eu tenho que fazer R$38. 8 para pagar a quentinha de ontem, que ficou faltando, e o resto para pagar o cara lá que eu fiquei devendo. O cara lá, você já imagina de quem que eu estou falando, né? É o cara que abastece o vício dele. E eu estou vindo aqui, ele está lá conversando com outro e agitadíssimo. Aí eu falei, já sei. Aí ele acabou de lavar, eu pensei primeiro em dar uns R$38 a ele, mas aí é para pagar o cara, aí ia pegar mal o pastor, né? Falei, pô, pastor vai se alimentar, então não dá, eu tenho que dar um negócio melhor. Aí eu pensei no capítulo 3 desse livro, quando o Pedro e o João entram na Porta Formosa, aí o cara pede, dá um dinheiro aí. Ele fala, não tem dinheiro, não tem nada. Mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Eu falei, é isso que eu vou falar com esse menino. Aí quando ele acabou de lavar o carro, eu disse para ele assim, você pode me fazer um favor? Aí ele olhou para mim e coçou a cabeça. Eu acho que ele pensou que eu ia pedir para não pagar ou pagar depois. Aí eu falei, eu posso fazer uma oração por você? Aí ele falou assim, pô pastor, me chamou de pastor Jado. Eu estava aqui olhando para o Senhor, estava pensando nisso. Eu falei, eu vou pedir para orar para mim. Ele, eu acho que é crente. Eu falei, então tá bom, então vamos fazer melhor então, vamos orar para o geral aqui. Aí ele reuniu lá todo mundo. Foi um dia maravilhoso para mim aquele dia. Aí eu orei por eles. Robson, o nome dele, se lembrar, pode orar por ele. Orei por ele. Aí quando eu fui embora, feliz da vida, aí passei lá 2 dias depois. Quando eu passei, ele me viu, pastor! Aí parei. Dá para você orar por nós de novo aqui? Eu falei, claro que dá. Pô. Eu fiquei feliz, porque ele viu a luz de Cristo sobre a minha vida. Esse povo está clamando pela luz de Cristo, e ele precisa ver em você. Não espera um anjo vindo do céu para iluminar o teu vizinho, a tua mãe, o teu pai, o teu filho, quem for que seja, é você que é a luz desse mundo. Essa igreja era a luz do mundo, por isso que as pessoas admiravam. Eles foram prender eles. Quando chegou lá, eles falaram assim, ó, cuidado, se você olhar para o texto, no final, nos finais desse texto do capítulo 5, o Gamaliel entra na história. Aí o Gamaliel fala assim, ó, cuidado quando vocês for prender esses homens, hein? Porque eles caíram na graça do povo. Podia levantar uma rebelião. Aí o Gamaliel fala assim, ó, fica tranquilo, porque se esse negócio for dos homens, vai perecer. Levantou um tal de Teudas aí, um tal de Judas, e não deu em nada. Eles morreram, o movimento acabou. Fique tranquilo, não precisa ficar com a cabeça dando pino na cabeça, não. Se não for de Deus, vai morrer. Mas se for de Deus, é melhor vocês não se meter com isso, não, que vocês vão brigar contra Deus. Então, a tua jornada, a jornada da igreja, está em Deus. E o que vem de Deus não perece, meus irmãos. Deus é eterno, tudo que Ele faz, tudo que Ele pensa e tudo que Ele quer é eterno. E a segunda coisa, para terminar aqui. Você e eu
precisamos crescer em Cristo para que nós sejamos luz dessa vida. Sabe por que a gente diz que Deus é amor? Todo mundo crê que Deus é amor? Mas você só crê nisso porque Ele te ama. Deus é amor porque Ele ama. Deus é bom porque Ele faz bondade. Deus é amigo porque você tem nele o melhor amigo. A gente precisa crescer. O cristianismo, meus irmãos, não é a capacidade do ser, não é a capacidade de eu ser pastor, por exemplo. Isso não é cristianismo. Cristianismo é a consciência daquilo que você professa. E a consciência daquilo que você professa está naquilo que você faz. Porque aquilo que você faz expressa quem você é. Como Tiago disse, mostra a sua fé que eu mostro as minhas obras. Porque as minhas obras, o que eu faço, testificam a minha fé. A gente precisa crescer. O melhor de ser cristão é você olhar para ontem e ver que hoje você é uma pessoa melhor do que você foi ontem. Você é um melhor pai hoje do que você era quando teu filho nasceu. Do que você era quando seu filho nasceu. Você é um melhor esposo, uma melhor esposa hoje do que na tua lua de mel. Você é um melhor cristão hoje do que o dia que você professou a fé, porque você cresceu. Essa igreja, ela crescia em número. Tem pelo menos 6 relatórios em Atos dos Apóstolos falando do crescimento numérico da igreja. Pedro é um ícone dessa igreja. Você lembra do Pedro, que era um ousado, um falastrão que ficava indagando tudo? Você lembra do Pedro, que mirou a cabeça do soldado e acertou a orelha? Você lembra do Pedro que negou Jesus? Você lembra do Pedro que o Senhor Jesus o perguntou: tu me amas por 3 vezes. Agora, quando você olha esse Pedro aqui, ele já é um Pedro diametralmente diferente daquele Pedro de outrora. Ele cresceu ao ponto das pessoas trazerem pessoas de todos os lugares e colocarem marcas nas ruas para que pelo menos a sombra dele se projetasse nessas pessoas e essas pessoas pudessem ser curadas. Esse Pedro que outrora tinha um espírito vingativo, agora é o Pedro que abençoa até com sua sombra. Nós precisamos crescer. Agora olha aqui para mim. Você não cresce se você não tiver pelo menos 3 sentimentos. Entender isso. O crescimento, ele é processual, intencional e constante. Você não cresce amanhã. Você não vai num movimento final de semana e cresce. Você não cresce num culto como esse aqui, somente. Aqui pode ser um dos processos. Você cresce gradativamente. Você tem que entender isso. Se você não ora hoje, você não vai passar a ser um amanhã. Mas se você começar a orar um pouquinho, todo dia, daqui a um tempo, você está com uma vida de oração intensa. A segunda coisa que tem que ser intencional. Você tem que querer crescer na graça, no conhecimento e no favor de Deus. Essa igreja via sinais e prodígios. A Bíblia diz que trouxeram, a circunvizinhança trouxe todo mundo e todo mundo foi curado. Os endemoniados, os que estavam com enfermidade. Essa igreja via sinais e prodígios de Deus. Vocês viram aqui o texto falando, eles estavam presos. O anjo tirou eles da cadeia e trancou a cadeia de novo. Um negócio assim assustador, meus irmãos. E por que essas coisas aconteciam? Porque era uma igreja que intencionalmente buscava a presença de Deus. Ela não buscava a presença de Deus somente nos momentos de aflição, somente no culto de domingo. Eram todos os dias, incessantemente.
Tem que ser intencional. Eu vou crescer, eu vou começar a orar mais hoje do que eu orava ontem, amanhã do que eu oro hoje, depois de amanhã do que eu oro amanhã. Eu vou começar a ler mais a Bíblia, eu vou começar a não faltar os cultos, eu vou começar a frequentar a escola bíblica, eu vou começar a intensificar a minha vida de fé. E aí você vai começar a ver sinais, prodígios, você vai começar a ver o Espírito que gerava vida na vida dessa igreja. E isso tem que ser constante. Isso não é só no 7 dias de poder espiritual. Aí você vai lá 7 dias no culto. Aí agora estou que nem o super-homem. Pula lá de cima você vê. Não, é constante, é sempre. É até Jesus voltar. Tem muita gente perto de você que precisa de você. Eles precisam ver a luz de Cristo na sua vida. Eles precisam ver a presença de Deus. Eles precisam ver o Cristo que está em você. Você é cristão. Pastor, mas eu não sou convertido, não. Meu irmão, bota com essa cabeça, você não manda na sua vida. É Deus. Você está pensando que está aqui por quê? Você podia estar fazendo um monte de coisa agora. Até mais legal do que estar aqui para o corpo. Mas tu sabe por que Deus trouxe aqui? Para ouvir essa palavra. Para poder dizer para ti que você não está desgarrado nesse mundo aí. Mesmo que você não sabe, você está agarrado a Ele. Não é porque você quer, mas porque Ele te quer. E Deus dizer para você uma coisa. Ele não vai desistir de você não, hein? Você não vai ficar em paz enquanto você não entender que você não é desse mundo, você é dele. É isso. Eu rodei pra caramba esse mundo aí. No final, caí nos braços deles. Aleluia. É isso. Vamos ficar em pé. Eu quero fazer uma oração com você nessa noite.